Olá, olá, meu povo, boa noite. Mais uma segunda e mais um Espaço Dramaturgos. Espaço Dramaturgos, que é um projeto de live, né, que vocês sabem que é realizado pela CIA da Capital Companhia Teatral. É uma companhia de teatro aqui de Rio das Ostras, né, na Baixada Litorânea. Lugar bonito, lugar de praia, um lugar bem aconchegante, né, tem uma movimentação cultural bem bacana. Então, assim, para quem não sabe, não tá, de repente vai nos assistir fora daqui do território nacional ou fora do estado, Rio das Ostras fica pertinho de Búzios. Né? Quando fala em Búzios, todo mundo sabe. Macaé, que é outra referência, porque a cidade é a capital do petróleo, é aqui pertinho, Cabo Frio. Então, Rio das Ostras fica nesse conglomerado de cidades bonitas. É uma cidade bem bacana. Bom, galera, esfriou, né? Aqui, ó, Rio de Janeiro, tá friozinho demais. Conta aí pra gente se tá frio. Pode falar pra gente também. O Edilson Salles já chegou por aqui, né? A CIA da Capital tá me cumprimentando aqui. Boa noite, Reinaldo. Mas eu vou dizer para vocês o que é isso. A CIA da Capital me cumprimentando, eu já falo para vocês por quê, né? Que a CIA da Capital tá me cumprimentando. Bom, como eu estava falando, o projeto de lives, Espaço Dramaturgos da CIA da Capital, rola todas as segundas-feiras, às 20h15. Tá? As nossas lives ficam disponibilizadas aqui no Facebook. Né? Você pode assistir depois, se você não conseguiu assistir aqui no Ao Vivão, as outras, pode recorrer a assistir, que elas ficam aqui. E também fica no nosso canal do YouTube. Beleza? Fica lá no canal do YouTube, o YouTube CIA da Capital Companhia Teatral. E a gente sempre pede, né? Acompanhe a gente, seguem a gente nas redes sociais, Facebook, barra CIA da Capital, Instagram, barra CIA da Capital. E o nosso canal é novo, um canal pequenininho. Nós temos lá os esquetes cômicos de Tertuliano e Ana Tércia, temos as lives, e temos as lives também de Tertuliano e Ana Tércia, que acontecem às sextas-feiras, e também temos lá uma oficina teórica e expositiva, né, chamada Mostra que Mostra, Compreendendo o Teatro Épico, de Bertold Brecht. É uma oficina que foi contemplada no edital Cultura Presente nas Redes, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Então passa lá, né, se inscreve no nosso canal, se gostar, curta nossos vídeos, comenta, beleza? Bom, hoje eu estou aqui com vocês, eu sei que isso é chato, é triste, né? Porque Márcia não vai estar conosco hoje. Infelizmente, Márcia está tarefada, tem outras funções aí também que ela tá realizando, e também, por uma questão de otimizar o nosso tempo, hoje nós combinamos dessa maneira. Reinaldo, você fica na live e eu vou adiantando as coisas aqui. Tá? Mas ela, de vez em quando, deve aparecer. Esse boa noite que a CIA da Capital me deu aí foi a Márcia. Foi a Márcia, né? Que falou que ia ficar trabalhando. Vamos ver, né? Jorge Brasil também está por aqui já. Tamo junto, uma noite maravilhosa. Salvador gelada, Jorge? Eita, Salvador, gelo puro, hein? Dá para nevar aí? Boa noite, Dilson. Como é que tá aí também? Caxias, quarto distrito, né? Você tá morando? Diz pra gente aí como é que tá Caxias. Bom, gente, hoje o nosso papo é o seguinte. Nós vamos falar sobre o poder de articulação que tem nas redes teatrais. Então, você que ainda não se familiarizou com esse termo, redes teatrais, o que é isso, fica ligado aqui. Você que tem uma companhia de teatro, um grupo de teatro, você que é como eu aqui em Rio das Ostras, estamos localizados numa região chamada Baixada Litorânea, né, onde comporta vários municípios com potencial cultural muito bacana. Esse é um papo que me interessa profundamente. Quero convidar você de Rio das Ostras, quero convidar a galera que está envolvida com coletivos teatrais aí, para ficar ligado no papo, porque hoje eu trago duas feras para conversar com a gente. Fera no bom sentido. Os caras não mordem, os caras são mansinhos, são tranquilinhos. Puxar para cá, meu amigo Cesário Candir e Leandro Santana. Como é que vão os senhores? Tudo bem? Tranquilo. Boas noites. Muito bom ter vocês aqui, um prazer enorme. Obrigado por aceitar o nosso convite. Cesário é um cara que me viu pequenininho. Sacanagem, Cesário. Que maldade. Não, quem ele viu pequenininho foi o Pedro Lages. O Pedro Lages, até hoje, né? Tá pequenininho, Pedro Lages.
E o parceiro antigo aí, a gente tem uma carreira em grupo meio que paralela, né, Cesário? Exato, exato. Um do outro aí. E Leandro, eu tô tendo, apesar de eu ter morado tanto tempo na Baixada Fluminense, ter me feito artista na Baixada Fluminense, eu não conheci o Leandro, né? Tô tendo o prazer de conhecer virtualmente, mas depois que essa pandemia, né, sumir, a gente vai estar junto, pessoalmente. Bom, Com e o certeza. papo é esse aí. Ó, Cia da Capital, a minha companhia que está falando aí com vocês é Márcia. Boa noite, meninos, beijo. Boa noite. Ela queria estar aqui, Cesário, mas aí eu falei, Márcia, tu vai ficar com o Cesário, perguntando pela Ive, pela Nancy, perguntando pelo Beto, vai virar papo de comadre. Então, então vou fazer outra coisa. Né? Então, esse é o seguinte, a gente, o convite pintou para vocês, primeiro que, lógico, a gente tem que chamar as pessoas de teatro relevante, que tem um trabalho relevante. A gente vem acompanhando o trabalho de vocês mesmo à distância. Né? E eu falei, não, tem que trazer os caras aqui para a gente trocar uma ideia, falar sobre as carreiras e falar sobre as redes de teatro. Então, nós vamos começar a vocês se apresentarem para esse público, né, que está chegando ainda, mas depois a live fica disponibilizada aqui, então a gente tem bastante acesso, né, nas lives, bastante visualização depois. Então, quero pedir a vocês para se apresentar, falar um pouquinho da carreira de vocês, do trabalho de vocês em grupo, como que o teatro chega na vida de vocês, como vocês chegam ao teatro. Tá? Começar, já que eu conheço o Cesário há tanto tempo, eu vou começar com o Leandro, né, fazendo as honras da casa. A primeira impressão é o que fica, Cesário. Então vamos. Vamos embora. Né? Então, começar com o Leandro. Leandro, fala um pouquinho para a gente aí da sua carreira. Eu sei que seu currículo é extenso, você me mandou um histórico bacana, você múltiplas funções. Então, fala um pouquinho para a gente aí. Boa noite, né? Primeiro, uma satisfação estar aqui. É sempre bacana a gente fazer essa troca, esse diálogo, sobretudo com os parceiros de teatro, com os amigos que são viciados, a mesma coisa que nós. Eu começo a carreira profissionalmente falando, digamos assim, em 95 no Teatro Gonzaguinha, na Praça 11. Antes eu fazia algumas coisas, escola, igreja, coisas amadoras aqui mesmo em Queimados. E inicio a carreira na oficina de criação de espetáculos do Teatro Gonzaguinha, com Ernesto Piccolo e Rogério Blatt. E lá era uma experiência, um processo, um projeto incrível que tinha vários profissionais tarimbadíssimos do teatro que eram contratados da Prefeitura do Rio para desenvolver um projeto de teatro com jovens atores, mesclando, né, jovens atores, gente sem experiência. E de lá para cá foram passando-se os anos e fazendo alguns trabalhos, uma quantidade ininterrupta de peças aí que vão se somando e nos trazendo alguma troca com vários amigos, com vários parceiros dessa área. Esse momento louco, né? A gente em casa pensando o tempo inteiro em fazer teatro, em querendo fazer teatro e vivendo essa experiência diferente que é ficar trancado e com os teatros fechados e com tudo fechado. Mas produzindo de alguma forma, trabalhando de alguma forma, né? Acho que todo mundo fica em casa pensando o que pode ser feito mesmo nesse momento. Eu tenho uma outra função, que é uma função pública, eu trabalho na prefeitura da minha cidade, então eu estou dividindo um pouco dessa angústia com o desejo de voltar a fazer teatro, o desejo de voltar para a cena, com uma labuta também bacana, que é organizar a cidade de Queimados para receber os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, eu estou trabalhando diuturnamente nisso também, né? Aqui no município. Mas é isso. Estamos aí e vamos tocar esse papo que eu acho que vai ser bem bacana.
Beleza, valeu, Leandro. Pô, cara, esse curso lá do Gonzaguinha, né, com Ernesto Piccoli, ele era um curso muito badalado. Pô, todo mundo queria ir para lá. Eu lembro também. Só que quando a gente entra nessa loucura, você falou que logo depois vem nessa pegada de trabalhar direto, sem interrupção. Depois que eu terminei o curso também lá no Armando Melo, que a gente fez o curso lá com o Guedes, a gente entrou no grupo TSC, a gente também não parou. Foram 10 anos de pancada. Né? E paralelo tinha lá o primeiro grupo do Edélio, né? Que era o Cenas Delirantes, Companhia das Cenas Delirantes, e o Cesário, que já veio com CIA de Arte Popular, né? Com Simão e a Morte foi o primeiro espetáculo, Cesário? O espetáculo completo, sim. A gente fez um esquete antes, que foi a partir do esquete que surgiu a companhia, né? Eu lembro bem. O esquete deu super certo no festival de esquete, a gente ganhou um monte de prêmio e achou que dava pé, e aí veio o Simão. Então, vamos lá, já que você começou aí, vou lá, fala um pouquinho aí dessa tua trajetória, desse início, né, que eu não acredito ter acompanhado desde o início, eu acho que você antes já vinha com uma trajetória, mas pelo menos o início da CIA de Arte Popular eu acompanhei bem. Fala aí pra gente. Coincidentemente, hoje eu estava juntando material para fazer um vídeo aqui do projeto, né, do edital da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, e aí eu estava revirando essas coisas, e aí, na realidade, eu comecei a fazer teatro, eu sou nordestino, eu sou da Paraíba, e eu morava numa roça, e depois eu me mudei para uma cidadezinha pequena, e na realidade, eu comecei a fazer teatro lá na cidade de Mari, né, no interior da Paraíba, sem saber que era teatro, a gente chamava de representação, que eu comecei a fazer na Igreja Católica quando eu fazia parte do grupo juvenil. E a gente fazia Alto de Natal, fazia a Vida de Jesus. E aí depois eu vim para o Rio de Janeiro e estava numa escola aqui no bairro onde eu moro até hoje, que é o bairro Centenário em Duque de Caxias, e apareceu um professor nas salas convidando para fazer um curso de teatro. Eu não tinha muita noção do que era. Eu estava aqui no Rio já há cerca de um ano só, não tinha muita noção, mas topei fazer. Um mês depois dos 32 inscritos, só eu permanecia na oficina de teatro, e ele me chamou para o grupo dele, e aí eu fiquei um ano assistindo os ensaios, né, do grupo. Era uma situação muito engraçada, porque era sempre os sábados, e era no Colégio Coca, o Cassimiro de Abreu, você deve lembrar, Reinaldo. E aí, quando faltava alguém, ele falava assim, olha, faz aí. Aí eu fazia o personagem para substituir o ator que faltava. No sábado seguinte, ele falava assim, olha, quem fizer melhor fica com o personagem. Era evidente que o rapaz que estava fazendo o personagem antes ia continuar no personagem. E um ano depois eu fiquei meio chateado com tudo, entrei num outro grupo, que eu acho o nome do grupo maravilhoso, chamado Operários de Palco, que era um grupo aqui perto da minha casa, e foi aí que eu comecei. Eu cheguei no grupo meio desanimado e falei assim, eu quero escrever. Eu não quero trabalhar como ator. Eu quero escrever. E aí o diretor do grupo falou assim, não, aqui todo mundo faz tudo. E aí foi aí que eu comecei também a trabalhar o meu lado ator, que eu queria mesmo, e comecei a escrever. Eu tive um texto, o primeiro texto numa peça chamada Corruptópolis é Assim, que eram vários esquetes, que era um presidiário, era um monólogo que eu fazia. E entrou esse meu primeiro texto na época. E foi através desse grupo que eu conheci o Ediel Mendonça, que é uma grande figura, um ícone aqui da Baixada Fluminense, Duque de Caxias em teatro. Eu já conheci o Ediel para participar. Né? Hã? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Eu já conheci o Ediel para fazer um trabalho junto com ele, que era justamente o Corruptópolis era Assim, que era um espetáculo de dança onde tinha teatro, e a gente ensaiou sozinho, eu e o grupo, eram 4 pessoas no grupo Operários de Palco, e o Ediel era o João Caetano de Caxias, né, o Divo. A gente se encontrou na véspera da apresentação. E a gente ensaiou com ele, e a gente fez, acho que no Teatro Procópio Ferreira, que infelizmente hoje em dia não existe mais, a gente fez, acho que, 6 apresentações. Foi aí que eu o conheci. Né? E a partir daí, houve uma situação que eu sempre gosto de cantar, porque o Ediel é uma pessoa muito especial. Ele olhou para mim e falou assim, daqui a uns anos, dos 4 que estavam assim,
quem eu vou encontrar fazendo teatro é você ali. Ele não sabia nem meu nome. É você. Você, daqui uns anos, eu vou encontrar por aqui fazendo teatro. E olha, não sei se foi não vou dizer, né? Foi uma boca bendita, né? Porque realmente eu continuei. Em seguida, eu comecei. Ele Jogou começou. uma praga boa. Eu ia falar maldição, mas não é maldição, porque é uma coisa tão boa. E o Ediel já dava cursos de teatro na época, você lembra, Reinaldo? E aí, o que ele fazia? Todo ano, quando ele ia terminar a oficina de teatro com a peça final, ele me convidava para participar dos espetáculos com os alunos dele. E eu acompanhava as aulas. E aí eu fui virando meio que aluno dele nesse período, né? E a partir daí, depois que eu fiz escola de teatro, eu fiz em 90, entrei em 90 até 92, quase 93. Olha, quanto tempo. Depois que eu fiz escola, o Ediel me convidou para a Companhia das Cenas Delirantes, que era a companhia profissional de teatro dele, e eu fiquei 10 anos na companhia. E nesse período dos 10 anos da companhia foi quando surgiu a Companhia de Arte Popular, em 97, que foi fundada, sou um dos fundadores, né, dessa companhia, que surgiu numa ação cultural, da animação cultural, porque eu sou animador cultural também no Estado. E aí foi com esse esquete que a gente preparou o esquete para apresentar numa ação cultural na rua e choveu. E aí a gente não apresentou, tinha um festival de esquete, primeiro festival de esquete do Teatro Procópio Ferreira. Eu escrevi o esquete e a gente ganhou melhor texto, melhor diretor, melhor ator. E aí eu falei, isso dá certo. E aí foi quando veio a intenção de montar, de começar com a Companhia de Arte Popular a partir de um texto inspirado no cordel que minha mãe trouxe do Nordeste, que também é outra história que eu vou falar aqui, vai demorar mais 5 minutos, então não vou ficar falando o tempo todo. A história da peleja de Simão e a Morte, como surgiu o texto. E aí, até hoje, a gente está há 23 anos junto com a Companhia de Arte Popular. Cara, isso é demais. A Márcia já botou aqui, essas lembranças são ótimas, eternas, porque você vai falando e a gente que viveu isso assim, próximo, né? Pô, tu fala em Hélio, cara. Assim, o sorriso vem logo na boca, porque quem conhece Hélio sabe a figura que ele é. Essa que tu mandou aí, o João Caetano de Caxias, ele deve adorar. Era, porque ele não ensaiou com a gente, né? Então, era aquela que chegou só para apresentar. A gente ensaiava, o elenco ensaiou sozinho, e na véspera da apresentação a gente foi lá para ensaiar com ele. Entendeu? Eu diria o Procópio Ferreira de Caxias. Porque ele não tinha texto. Ele não tinha texto, entendeu? E o celular caiu aqui, mas já voltou. Então, como ele não tinha... o celular caiu. Não precisava ensaiar. Mas foi ali que eu conheci... Fala mal do Ediel, vai. Exato. Porque não sei se você lembra, Reinaldo, tinha uma coisa em Caxias nessa época que a gente estava, né, engateando nessa vida, que dizia, ele mesmo dizia, falava assim, quem nunca fez teatro com o Ediel quer fazer ou vai fazer. Tinha que, assim, ele usava assim, quem nunca passou pela mão do Ediel, porque todo mundo, de alguma forma, era um ícone na cidade mesmo. Assim, todo mundo era uma referência muito grande. Eu digo que, hoje em dia, quem não foi aluno do Ediel foi ou é aluno de alunos do Ediel. Porque eu acho que ele foi a pessoa que eu falo que ele é o Tespe de Caxias. Quem começou com teatro aqui foi ele, entendeu? Foi Tespe na Grécia e ele aqui. Eu quero ver se consigo trazer ele um dia, né? Eu espero conseguir trazer ele aqui para a gente bater um papo. Pois é. Quer dizer, bater um papo não, né? Deixar ele falar. Deixar ele falar, falou tudo. Exato. Ele tem uma certa dificuldade nessa coisa tecnológica, mas de repente você consegue. Não, de repente eu falo com o meu amigo Cesário, dá um pulo lá no apartamento, ajuda ele lá. Bem bacana. Cara, eu botei um comentário aqui do Alberto Damit, para vocês que, não sei se vocês conhecem, o Alberto Damit é um diretor, também dramaturgo, lá da Bahia, né? Tem um trabalho aí
Teatro Besterol com espetáculo que Pretas fez por sucesso, faz sucesso ainda, o Pretas por Pretas Sim, e Alberto Damit, falando conversas boas de espírito. Bem legal ter o Alberto aqui. Muito, muito legal mesmo. Bom, como o Cesário falou, né? Se começar a falar do início, das histórias, por isso que eu não consigo fazer live com 1 hora, cara. Mas eu sempre falo o seguinte: nosso maior objetivo era reunir, né, encontrar as pessoas e falar de teatro. Era isso, eu não tenho outro objetivo, não é mostrar erudição, né, dizer vamos conversar, vamos matar essa saudade que a gente tem do palco, daquela nossa aglomeração, dos festivais. É para isso que a gente está aqui. Deixa eu ver aqui um comentário. A Márcia falou: fiz meu teste para iniciar no teatro com o Ediélio. Super exigente. O Marcos Lucas, que também é lá da Bahia, trabalha com o Alberto Damit, está aqui com a gente, que é figurinista, diretor. Você conhece esse cara aqui, o Cesário? Malaca? Francisco Malaquias? Conheço sim. Agora, assim como o Ediélio está sendo um assunto desse momento, deixa eu fazer uma curiosidade. Não sei se o Leandro conhecia muito o Procópio Ferreira, mas tem o palco. Ali era um auditório, né? E tinha a salinha do Ediélio lá no fundo. E aí, meu amigo, hoje em dia, quem fez aula de teatro... reportagens, recortes... Sim. Quem fez teatro no Procópio Ferreira ou foi aluno do Ediélio, e trabalhou com ele como diretor, pode fazer teatro em qualquer espaço sem microfones. Porque ele ficava lá na salinha dele, sentado, ele queria ouvir o ator que estava lá no palco. E já era um espaço que não tinha acústica, e para ele, o ator... formato engraçado, né? Era meio triangular, meio hexagonal. Exato. A gente que passou pelo Procópio também tinha esse teste de ferro, né? Porque a plateia, em relação ao palco, ela era um pouco distorcida. Se você desse mole, você já estava pesando o lado da plateia completamente. Então, a gente que praticamente foi criado nesse ambiente, Procópio Ferreira, Armando Melo, que é aquela caixinha, né? Que não tem muito ali, não tem espaço, mas que favorece. Né? São os opostos, né? Totalmente oposto. Marcos Lucas fez o papo está muito bom, espero. Falar de arte, teatro transforma a vida. Bom, ele botou aí, muito bom. Edilson, primeira peça que assisti, séria, em Caxias, Cesário, que estava em cena aí. Edilson Salles, também outro neto do Ediélio Mendonça também, bisneto já, é da geração aí. Tá vendo? Então, ele tá falando da idade do tempo, do tempo de carreira do Ediélio, mas ele também não tá muito para trás, não. Olha aí, rapaz. Olha, a gente tem uma brincadeira interna lá no TSC, no nosso grupo, que é Tudo Sob Controle, direção do Guedes. A gente fala que o Guedes era o filho do Ediélio e nós éramos os netos. Então, ele já veio aí, acho que 2 gerações depois, né? Gerações não, né? 2 turmas depois, né? Tem o Ronaldo Belado, que já veio depois. Cara, assim, tem muita gente aí que está que é ramificação dessa árvore. Isso é bacana, né? Eu queria só, antes da gente mudar para outro assunto, deixar registrado nessa live que eu acho uma tristeza, uma pena, uma coisa horrível, é essa a melhor palavra, que os políticos da Câmara dos Vereadores de Duque de Caxias tenham feito o que fizeram com o Teatro Procópio Ferreira. O Teatro Procópio Ferreira era uma referência regional, quiçá estadual, de formação no campo das artes. Toda uma geração que passou pelo teatro, que fez teatro na Baixada Fluminense, ou saiu do Arcádia, em Nova Iguaçu, ou saiu do Procópio Ferreira. E você saber que o Teatro Procópio Ferreira era um teatro público, dentro de um prédio público, de um equipamento público, que foi fechado para uma possível obra, para uma pretensa obra. Essa obra não aconteceu, todos os equipamentos foram retirados,
e o teatro virou um grande depósito de entulho e de muito entulho de coisas que eram do próprio teatro, na minha opinião, como produtor cultural, como fazedor de arte da região da Baixada Fluminense, uma tristeza você ver que tem políticos atuando no legislativo de uma cidade tão grande como Caxias, que pensam a cultura dessa forma, de tanto desprezo, de tanto achincalhe até, né? Com a cultura da Baixada, não só de Caxias, da Baixada, porque o Procópio era uma referência regional. Não, sem dúvida. Cara, assim, além da questão histórica, que muita coisa aconteceu ali no Procópio Ferreira. Sim. E ele atendia não só o teatro, ele atendia as escolas, né, na época das formaturas, quanta coisa aconteceu ali. Você vê, eu assisti uma peça, direção do Ediálio Mendonça, antes de pensar em fazer teatro profissionalmente, não passava isso pela minha cabeça, chamada A Invasão, do Dias Gomes. Em cena estava o Guedes, estava a Ive, estava o Polão, né, que eu não conhecia. Quando eu cheguei no Armando Melo para fazer minha inscrição, isso anos depois, eu olhei para o Guedes e falei, cara, eu vi um espetáculo contigo. Eu era moleque, e assisti, e não sai da minha memória, né? E sem falar que já como ator, e o Cesário deve ter passado por isso, a gente ia naquela cidadezinha, Duque de Caxias, cidadezinha entre aspas, né, grande pra caramba, a gente fazia espetáculo no Armando Melo, no Teatro do SESI, que veio depois, no Procópio Ferreira e na AF. Olha os campos de trabalho que você tinha, que você possibilitava para os grupos, né? E eu não cheguei a pegar, como profissional, o São Félix, que ainda que o Guedes trabalhou, o Kive trabalhou, o Ediélio, o Paulo Renato, essa galera toda. Então, uma cidade que tinha essa efervescência, né? E realmente, o Procópio Ferreira era ali, era o ponto de referência, né? Era o ponto de referência. Infelizmente, foram abaixo-assinados. Eu cheguei daqui mesmo, assinei, porque eu sou caxiense, né? Eu me sinto pertencente a Duque de Caxias e a Baixada Fluminense, embora não more lá. Assinei abaixo-assinado, mas nada sensibilizou aquelas pessoas, infelizmente, porque a gente só perde. Falar em patrimônio histórico, Ive Penha, chegando aqui, ó. Ela vai me xingar, papo de patrimônio histórico. Bom, meus comentários, antes da gente passar para a história das lives, o Edilson falou aqui, ó, primeiro encontrado que participei, Leandro estava lá. Acho que o primeiro trabalho do grupo dele. Eu fiz o encontrate o primeirão, foi de 2001. De 2000, não, 2002. Eu fiz o contrato em 2002. Aí, no ano seguinte, eu já não estava mais aqui. Fui fazer um trabalho fora do Brasil e aí não participei. Edilson também falando que duas turmas, nada, quase 10. Ele é de 99. Pô, mas nós temos quase a mesma idade. Né? Deixa eu falar. O Júlio de Sá foi um teste de fogo no Teatro Procópio Ferreira. O professor Malaca, que está com um canal no YouTube, né, que faz redação, língua portuguesa, ele está morando agora em Maceió, Francisco Malaquias. Ele também participou da formação inicial do Tudo Sob Controle, e realmente, quando a gente foi apresentar o Judas e Sábio de Aleluia no Procópio Ferreira, foi um teste tanto. E Ive aqui, ó, lamentando o descaso dessa galera. Pô, se eu me sinto assim desprestigiado, tu imagina Ive, Maria Guedes, Cesário, que se fez também ali dentro, trabalhou muito ali dentro. Né? Enquanto a gente trabalhava com o TSE no Armando Melo, né? A gente trabalhava no Armando Melo e você lá no Procópio. Imagina a tristeza que é. Cara, a gente Ferreira e a biblioteca também. Fala, Cesário, desculpa. A gente conseguia ali no Procópio Ferreira, montava um espetáculo, a gente fazia espetáculo manhã, tarde, noite, projeto escola, lotado, num teatro de 387 lugares, manhã, tarde e noite, a gente fazia isso 3 vezes por semana. Era lotado aquele teatro. O Ediélio montou uma adaptação do Mar Morto, que fazia fila enormes, assim, de fazer 2 sessões.
à noite, porque era muita gente para assistir. E era um espaço que fervia o tempo inteiro. E aí aconteceu o que aconteceu. Que era uma época também que em Caxias eram, como você falou, vários grupos de teatro foram surgindo, né? Muitos foram surgindo. E o Armando Melo e o Procópio Ferreira era ali onde nascia tudo, né? Porque era onde tinha as oficinas, os cursos de teatro, era nesses dois espaços. Agora, eu falar também você falou aí do AF, né? Da Associação Fluminense de Ensino. Foi o lugar onde eu fiz o meu primeiríssimo curso de teatro. O Milton Cunha, não, então, tem uma história engraçada disso. A minha avó, de tanto eu pentelhar minha mãe e tal, de falar que eu queria fazer teatro, que queria descobrisse um lugar que me permitisse, me levasse para fazer alguma coisa. A minha avó, lendo o jornal, viu com uma foto do Jô, que é professor do tablado até hoje, professor acho que da CUFA também, e o Jô viria fazer uma espécie de sim do tablado, né, trazer a metodologia lá dos improvisos do tablado para a Baixada Fluminense. Então a matéria falava disso, falava da vinda dele para fazer um curso e tal, e fui eu lá com minha mãe fazer o curso em URV ainda, não tinha nem não tinha a bola do real, aí era não sei quantas URVs o curso, aí tá. Aí quando a gente chegou lá naquele mega auditório da AF, tinha um cantinho lá com uma foto do Milton Cunha, eu não esqueço disso. Parecia um altar, sabe? Aquela foto na parede enorme assim, e o nome em volta arredondado como um listel. Milton Cunha, tal. No dia eu vou contar isso para ele. Eu comecei a fazer o curso lá e eu ficava sempre olhando para aquela foto. Gente, mas quem é esse homem? Essa figura importantíssima desse lugar. Mas nunca perguntei a ninguém. Mas eu fiz teatro lá. Eu comecei o primeiro curso de teatro foi ali na AF, em Caxias. E foi dito aí pelo Edilson, né? Quem é que falou? Acho que foi o Edilson que falou do primeiro espetáculo da companhia no Encontrarte. Foi a Menina dos Fósforos, uma adaptação do Anderson, e a Companhia Teatral Queimados em Cena estava ainda ensaiando o Alto da Compadecida, que foi o nosso primeiro espetáculo, e ao mesmo tempo eu estava também ensaiando e produzindo um outro trabalho que era um solo do ator Natálio Maria, e que estava junto da gente, né, naquele processo inicial de formação da companhia, e a gente fez o espetáculo lá no Encontrarte, em Nova Iguaçu. Só que depois a gente se apresentou também no Procópio Ferreira. Bacana. Cara, assim, eu estou vendo aqui que tem muitos amigos aqui entrando, né? E se marcar bobeira, a gente só vai ficar abrindo o baú aqui. O Dom Robert é um ator lá de Niterói, está sempre com a gente, valeu, obrigado por você ter vindo aí. A Ivy falou que se sentiu tombado, ó. Serei tombado. A gente brincava com a Manuela com aquela plaquinha do Mirelli e do Paulo Renato na parede. A Mercadielli falava assim: eu não quero plaquinha na parede. Ô, Igor, vou fazer essa plaquinha, não, né? Deixa essa plaquinha para lá. Nada de plaquinha, ó. Agora completo que serei tombada como patrimônio histórico. É mesmo, Igor. Imaterial, não tomba, imaterial, deixa lá. Imaterial. Agora, para ela me xingar, Ivy me pegou no colo, rapaz. Eu gosto para ela me matar. Vai dar confusão, isso aí vai dar confusão. Mentira. Eu conheci a Ivy pequenininha. Ó, Projeto Escola, lembrando desse aí, eram muitas sessões, Projeto Escola lotado. Jorge Brasil, lá da Bahia, ó. Esse cara lá de Salvador faz um trabalho, eu estou apresentando ele aqui a vocês, o público está sempre com a gente, sempre falo, faz um trabalho com personagem, intervenção dentro de ônibus. Coragem. Mas senão, ó, infelizmente existe uma cúpula política no Brasil com o propósito de destruir todo equipamento capaz de promover ferramentas para o esclarecimento público. Isso é antigo, né?
Isso é antigo, mas não vão conseguir, não, meu irmão. Não vão conseguir, porque se nos faltar teatro, nós vamos para a rua. Rua não vai faltar. Pode até baixar uma certa repressão, mas a gente vai ter que brigar por isso aí. Ive rindo, para não me matar. Rogério Araújo, ó, vou apresentar para vocês isso aqui também, diretor lá de São Paulo, parceiro num projeto de uma websérie aí para sair em breve. Vai estar com a gente aqui agora em setembro. Valeu, Rogério, obrigado por estar aqui com a gente. E o Dom Robert sempre pede para a gente mandar um alô lá para Niterói, um alô para o ator Dom Robert de Niterói. Ele vai ser candidato a vereador, por isso que ele sempre fala assim. Bom, nós já abrimos o baú. A Ive falou, me sinto lisonjeado. Olha só, que pessoa meiga. Ainda bem que eu falei a distância, né? Ive, um beijo. A Ive está aqui perto, né? A Ive está aqui em São Pedro? Iguaba. Iguaba? Pô, Ive, aqui perto. Vamos marcar para tomar um café depois dessa quarentena aí. Você convidar a gente para almoçar, para jantar, por favor, né? É o carro rapidinho por aí. Aí a gente está falando dessas histórias. Naquele momento, Cesário, seria muito legal se a gente tivesse esse conceito de rede na nossa vida, né? Exato. Como você falou, eram vários grupos, né? Eram vários grupos, todo mundo fazendo, e cada um por si, lutando, buscando seu espaço. E aí eu quero que vocês peguem esse mote aí e falem da importância da rede, o que vocês que viveram sem rede, né? Sem esse conceito, eu sei que é um conceito abrangente, que existe em outras áreas também, não é só na arte, não é só no teatro. Talvez seja até uma novidade se falar em redes teatrais, entre aspas. Elas já acontecem até em outros lugares, mas talvez sem esse nome rede, né, que é uma outra coisa, a pessoa não percebe que trabalha em rede. Enfim, sei que o Jorge Braga, que também é da Rede Baixada, está fazendo uma oficina também pelo Cultura Presente nas Redes sobre redes teatrais. Eu vou falar disso. Ele tá fazendo lá também. Estou falando para vocês que eu saí da Baixada, mas a Baixada não sai de mim. Eu estou ligado. Tudo. Então, fala aí, Cesário. Comecei aquela hora com o Leandro, começar com você. Fala um pouquinho pega esse mote aí do que era o fazer teatral, sem essa compreensão desse cooperativismo entre as companhias, né? Se é que eu acho que eu não estou reduzindo tanto, mas enfim, só para você pegar um mote aí, e como é que é essa história das redes na vida de vocês hoje, nas companhias, no trabalho de vocês. Eu vou iniciar, dar aqui o pontapé, porque o Leandro é uma pessoa muito inteirada nessa questão das redes. Ele domina esse assunto muito mais do que eu. Mas, assim, naquele período onde eu falei que em Duque de Caxias vários grupos de teatro estavam surgindo e fazendo, era muito isso. A gente estava e era um momento onde todo mundo era muito jovem de alguma forma, e era o momento, a gente era muito cada um por si. A gente não conseguiu se unir para fazer esse trabalho de rede, até porque isso era em 90, 95, essa questão não estava muito forte ainda para a gente. E aí, logo em seguida, de alguma forma, assim, a rede surgiu, pelo menos para a gente da Companhia de Arte Popular, muito ali no Procopio Ferreira. Eram os grupos que se ajudavam, muito mais o Ediélio e a gente, quem estava ali por perto. Mas quando surgiu, o primeiro contato que eu tive com a rede foi com a Rede Baixada em Cena. Foi a partir do momento que o Lino Roca entrou em contato com o Ediélio na época, e aí o Ediélio indicou a Companhia de Arte Popular, e a primeira mostra da Rede Baixada em Cena foi no Procopio Ferreira. E aí acho que o Leandro também participou, né? O Leandro participou nesse momento, e vários grupos da Baixada se apresentaram no Teatro Procopio Ferreira. E aí foi quando surgiu a Rede Baixada em Cena, e seguidamente, todo ano acontecia mostras de uma cidade, e a gente foi se conhecendo. Mas eu sempre falo o seguinte, até nesse momento, estou falando nós da Companhia de Arte Popular, e até eu particularmente, a gente não tinha muito essa noção de rede. Na minha opinião, o momento que isso caiu a ficha, e eu sempre também falo nesse assunto, foi a partir do momento, não é porque ele está presente aqui na live, mas é um parceiro de muitos anos, foi quando Leandro Santana
foi contemplado com o edital da Secretaria Estadual de Cultura, acho que foi isso, e o projeto era um inspetor-geral, onde ele faria com vários atores de todos os municípios da Baixada. E ele saiu testando esses atores, fazendo teste desses atores, e formou um elenco, se não me engano, de 13 atores para montar esse espetáculo, um inspetor-geral, uma adaptação para apresentar nas praças. Nesse momento, eu tive a noção do que era uma rede, porque foi ali que eu conheci os meus pares, eu conheci outros atores, outros coletivos da Baixada Fluminense que estavam com o mesmo objetivo que eu, tendo o mesmo trabalho. Porque a gente, nesse período, quando você sabe muito bem que a gente não estava começando, o nosso objetivo maior era fazer teatro na Zona Sul. A gente achava que só na Zona Sul é que a gente ia poder fazer alguma coisa, e queria fazer lá e apresentar lá. E, nesse momento, a partir desse encontro com o inspetor-geral, proporcionado no edital, no projeto do Leandro Santana, foi quando a gente percebeu que a gente poderia trabalhar em grupo, que a gente não precisava estar dando cabeçada no muro sozinho. E aí, eu acho que, pelo menos a Companhia de Arte Popular se fortaleceu muito a partir desse momento, dentro da própria rede Baixada em Cena. E é muito mais fácil a gente atravessar o muro quando a gente está junto, de mão dada, um grupão, do que ficar eu ou o outro sozinho querendo derrubar. Eu acho que... E aí começou, dentro dessa questão da rede, que eu acho que eu posso falar daqui a pouco, a tal das trocas, dos trabalhos, da pororoca cultural, que também é outro nome citado por Leandro Santana. Muito bacana isso, cara. Eu que acompanho à distância, né? Aí eu penso, lógico, aquele momento que a gente viveu lá com o TSC foi um momento assim muito produtivo, né? Tinha vários espetáculos e acho que faltou essa articulação. Mas que bom que está acontecendo. Depois vocês podem falar também dos prêmios que vieram também da ocupação, né? Vocês também fizeram a ocupação. Vamos lá para frente, vocês podem ficar à vontade. Leandro, e aí? O Cesário já disse que você, de certa maneira, foi o cara que dá um sentido prático à coisa, né? Pelo menos para ele se perceber, né? E a gente trabalha com uma arte que a vaidade está presente o tempo todo. E a vaidade, como ferramenta no exercício do ator, ela é fantástica. Mas quando essa vaidade ela se torna pretexto, né? Quando o teatro se torna pretexto para a vaidade, isso é muito maléfico. Como é que foi? Eu sei que tem outros agentes, como foi citado Lino Roca, mas como é que foi para vocês, né, moldar assim, a cabeça da galera, que eu percebo hoje de longe que o pessoal da Rede Baixada em Cena me parece que estão muito coeso, estão muito dentro de uma proposta. Como é que foi? Teve uma dificuldade? Tem barreiras ainda para se romper? Como é que foi tudo isso? E pode complementar com o histórico aí daí depois a gente vai falar da Frente RJ. Vamos por parte. Bom, eu fico muito feliz quando o Cesário faz essa citação, outros colegas também fazem essa citação, porque, na verdade, o projeto do inspetor era um sonho antigo, não só com o inspetor, assim, era um desejo que ainda continua vivo, né, de juntar as pessoas e de mostrar. A minha grande inquietação, na verdade, é mostrar para os meus pares, para os meus colegas, para os meus amigos de teatro do Rio, e também para os críticos, os pensadores, os diretores, né, de teatro do Rio, que existe vida pensante, vida pulsante, de qualidade artística, também fora daquele eixo centro-zona sul. Então, assim, eu já fiz uma infinidade de projetos iguais ao do inspetor-geral. Muitos bateram na trave, muitos não avançaram, mas eu sempre tento criar projetos que, de alguma forma, revelem ou
reforcem, né, a apresentação, a exibição do trabalho que já é desenvolvido em todas as periferias da Baixada Fluminense pelos parceiros, pelos colegas. Essa expedição que a gente conseguiu fazer com o projeto do inspetor, eu brinco que se a gente na época tivesse um pouco mais de grana, poderia ter feito um documentário que seria incrível. Eu fiz alguns videozinhos minúsculos que foram se perdendo com o tempo, pelo celular mesmo, a gente indo de trem, de ônibus, não tinha Uber na época, então era todas as formas possíveis para chegar nas sedes dos grupos de teatro das cidades da Baixada, que a gente pactuava com esses coletivos, com esses grupos. Jorge, Juliana, o teste para o inspetor-geral pode ser na sede de vocês em Japeri, o teste da cidade de Japeri pode ser na sede? Pode. Então era divulgado na cidade, vai ser na sede do Grupo Código. Também era um fortalecimento daquele coletivo, daquele grupo, daquele espaço. E a gente divulgava não só para os atores daquele grupo, mas para os atores da cidade como um todo. Chegava lá, fazia o teste. E foram momentos assim, sabe, não tem como descrever, porque a quantidade de gente, se pudesse fazer uma peça com 130 pessoas ao invés de 13, como a gente teve que fazer, porque já era uma loucura fazer com 13, né? 100 mil reais, fazer uma peça onde você paga o cachê das pessoas, você faz figurino, faz cenário, faz alimentação, e um período de ensaio de 3 meses, se eu não me engano, acho que foi isso, né, Cesário? 2 ou 3 meses, e depois fazer, no mínimo, na nossa obrigação contratual, foi o que eu botei lá no projeto, no mínimo 13 sessões, do mesmo jeito que fomos em cada uma das cidades, fazendo teste de elenco, escolhendo um ator de cada município, voltamos nessas cidades, fazendo uma apresentação em cada uma das cidades, nas praças, nos pontos de maior trânsito de público, de espectadores possível. Então, só Queimados é que foi beneficiado, né? Saiu na vantagem, porque a companhia estava pondo era de Queimados, o produtor era de Queimados, e a gente fez assim uma espécie de test drive antes de ir para as outras cidades. Nós fizemos 4 ensaios abertos, mas na verdade já apresentações valendo, com toda a estrutura de cenários, figurinos, microfones, auriculares, de tudo. Nós fomos para os 4 pontos cardeais da cidade, para os bairros, nos 4 pontos do município, e fizemos 4 sessões aqui. Rodamos a Baixada inteira, depois fizemos no Rio, na Quinta da Boa Vista, no Largo da Carioca e na Central do Brasil, que foi uma apresentação emocionante ao extremo. E depois encerramos também a temporada em Queimados, na Praça Central do município. Fizemos em Caxias, no Teatro Raul Cortez. Minha maior vontade era fazer com a boca do Raul Cortez aberta, mas aí tinha uma série de dificuldades, logística, técnica lá, que a administração do teatro alegou, e a gente fez para dentro mesmo. Mas o inspetor, ele surge e junta uma galera que não se conhecia, como o Cesário falou, muitos, né, não se conheciam, e a gente teve uma experiência, teve uma oportunidade que foi muito incrível, muito bacana, que foi de fazer essa troca, que o Cesário também falou, mas não só a troca de experiências e de experiências de vivência, de realidade no seu fazer teatral, mas essa troca também de possibilidades de como poderia ser se isso continuasse, como poderia ser se a gente tivesse um tipo de investimento contínuo, não só nos encontros dos artistas da região, mas também na continuidade de algum recurso para bancar, para custear esse tipo de trabalho. Uma coisa que
tão, aspas, comum, né, para outros coletivos, para outros grupos. A gente experienciou, muitos de nós experienciamos pela primeira vez ali no processo do inspetor, ensaiar durante 30 dias, no final do mês ter um valor, infelizmente não era um valor considerável, não era um cachê bacaníssimo, mas a gente tinha uma graninha no final do mês que pagava aqueles dias trabalhados dos nossos ensaios. Uma realidade que é tão comum a tantos artistas, né, que estão aí na carreira há tanto tempo, que é o óbvio, porque é o nosso trabalho que está sendo feito, mas que para muitos daquele processo ali do inspetor foi a primeiríssima vez que se estabeleceu essa relação profissional mesmo, em todos os sentidos, em todos os aspectos da palavra. E é muito gratificante lembrar dessa experiência, foi muito bacana, foi muito intenso esse processo. Aí eu fico imaginando o legado disso tudo, né? Porque isso te dá uma dignidade, né? Óbvio que você fala, não, o valor era pequeno, pô, velho, mas a gente não tem isso. A nossa realidade é assim. Hoje eu até brinco muito aqui, eu e a Márcia, né? Porque eu falo assim, não, hoje se voltar aos teatros, nós vamos ter que trabalhar com 50% dos espaços. Pô, tá uma dificuldade para botar a casa cheia, meu irmão. Pô, nós estamos no teatro aqui, A gente já está acostumado, né? 260 e poucos lugares no nosso teatro aqui, com algumas cadeiras, se eu não me engano, cadeiras extras. Cara, se eu colocar 130 pessoas, eu estou rindo à toa. Isso não é mais a nossa realidade, infelizmente. Né? Então, assim, você fazer um trabalho e ser pago no final do mês pelo seu ensaio, eu acho que isso deve ser o que o Cesário queria fazer sempre com a CIA de arte popular, né, Cesário? Ter seus atores contratados e estar aqui no final do mês, seu cachê pelos seus ensaios, pelo seu estudo, pelo seu tempo gasto para melhorar. Mas, enfim, somos profissionais, mas somos amadores eternos, né? Nesse aspecto. Muito bacana aqui, ó, a Ive está colocando aqui, botou um comentário em cima dos seus 13 no elenco, que o grupo tal, éramos 16. O grupo tal foi outro capítulo na história da Baixada, né? Teatro de abertura lúdica, né? Com sacos e canudos. Acho que é esse o nome da peça, né, Cesário? Isso. Sacos e canudos. Né? Tem que trazer esse povo aqui para bater um papo comigo para a gente contar essas histórias. E o que é interessante é porque os Sacos e Canudos do Grupo Tal ganhou o Molière, né? E aí, 40 anos depois, a Rede Baixada em Cena ganhou o Shell, né? Assim, porque a Rede Baixada em Cena sempre fazia mostras na Baixada. Chegou o ano que foi a primeira mostra no centro do Rio, que foi na Biblioteca Parque. E a partir daí, assim, depois de... Eu acho que o Leandro, que deu uma articulada nessa mostra lá na biblioteca, eu acho que o Leandro pode falar um pouquinho mais. Eu não quero falar para eu não ficar falando falando bobagem. Então, acho que o Leandro fala com mais propriedade, porque nesse momento ele estava de frente nessa articulação e foi quando saiu o Prêmio Shell na categoria Inovação para a Rede Baixada em Cena. Primeiro você não fala bobagem, você sabe o que você está falando. Você prefere o Cesário falando ou escrevendo, Leandro? Ele manda bem nas duas possibilidades. Ele está dando uma de modéstia, mas ele isso sabe. Isso é o efeito da rede, né? É que, na verdade, o que acontece foi o seguinte, é que no momento em que a rede... Em 2008, o Lino também, do mesmo jeito que conversou com o Edielio apresentou a Cia de Arte Popular, o Lino conversou muito comigo e a gente entrou de cabeça nessa proposta de consolidação desse projeto que era dele, que ele tinha elaborado, que ele tinha pensado, de juntar os coletivos, e partimos para essa ação, né, de construir a rede, de fortalecer a rede Baixada em Cena. Aí, na época, eu estava fazendo um Strindberg, que era a mais forte, e era bem bacana o espetáculo que a gente trazia para uma confeitaria do Rio de Janeiro,
e servíamos um chá para a plateia. Eu inseri um terceiro personagem, que era um garçom que servia um chá para o público enquanto as atrizes duelavam lá, e a gente fazia uma troca também, a Patrícia Ribeiro e a Marcela Carvalho. Cada dia uma fazia a personagem que fala e a outra fazia a personagem que era muda. Então, a gente sempre fez temporadas de 2 dias, ou sexta e sábado, ou sábado e domingo, para fazer essa troca. E fizemos lá, nessa primeiríssima mostra da Rede Baixada em Cena, no Procópio Ferreira, conseguimos levar um quantitativo absurdo de alunos, de turmas e turmas de alunos para assistir o que se apresentavam nessa primeira mostra. Ronaldo Morieno fazia um espetáculo lá, e eu, um pouco mais na frente, alguns anos depois, eu me aproximei muito da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por conta das minhas funções, do meu trabalho aqui na Prefeitura de Queimados. E em uma das reuniões que a secretária veio com a equipe de teatro em Queimados para conversar conosco, eu aproveitei e disse a ela, seria importante que a gente estabelecesse algum canal com os coletivos artísticos, sobretudo com os grupos de teatro da Baixada Fluminense, para escoar essa produção, para mostrar, para exibir esse trabalho que é desenvolvido por grupos de 10, 15, 20 anos que nunca chegaram, nunca fizeram nenhuma temporada no centro do Rio, na Zona Sul Carioca. É importante para esses coletivos, é importante para os fazedores de teatro do Rio também conhecerem esses trabalhos, conhecerem esses artistas, que são artistas de ponta, de excelência. E as duas concordaram comigo, a Adriana Hatz e a Eva Dores, e a Eva Dores ficou nessa missão de tentar estabelecer essa ponte, e nós ficamos muito em contato, trocando muitos e-mails nesse período, até que a gente conseguiu fazer uma mostra da Rede Baixada em Cena, dos coletivos da Rede Baixada em Cena, na Biblioteca Parque. E aí a gente fez de uma forma, assim, que a gente nunca está satisfeito, né? A gente está sempre querendo fazer um pouco mais. Ao invés de levar só os grupos de teatro, a gente resolveu que iríamos ocupar também com outros artistas da Baixada. Então, entre um espetáculo e outro, nós tínhamos lá a Orquestra de São João de Meriti, o Macedo Griot fazendo contação de histórias na entrada da biblioteca, um outro artista de dança que se apresentava. Então a gente encheu de Baixada Fluminense lá na Biblioteca Parque da Presidente Vargas, e ainda fizemos também algumas atividades paralelas, que foram 2 ou 3 semanas de ocupação, não me lembro bem agora. Fizemos atividades paralelas nas outras 2 bibliotecas, Manguinhos e Rocinha. Foi isso. Só Niterói que a gente não se esticou para Niterói, que a logística não permitia, não dava para a gente fazer isso. Mas foi isso, foi um momento de solidificação da rede, né? E, obviamente, que nós aproveitamos que estaríamos em cartaz no Rio, convidamos todos os críticos de teatro, vocês que estão habituados a criticarem, a escreverem sobre os mesmos grupos, os mesmos coletivos, os mesmos artistas, vem assistir outros trabalhos, outras relações de ator-cena, ator-palco, que nós vamos exibir para vocês nesse período de ocupação. E também os jurados dos prêmios, né? Todos foram convidados, até que veio a indicação do Prêmio Shell a esse trabalho, a essa junção que nós fizemos, a essa energia de rede, né? Porque a rede é isso, na verdade, você entender que o outro que está do seu lado, que está trabalhando junto contigo na mesma área ou numa cidade distante, ele passa pelas mesmas agruras que você. Então, as dificuldades são muito parecidas. Quando estamos juntos, como disse muito bem o Cesário, a facilidade de transpor o muro é maior. Então, em rede, a gente conseguiu se articular, e até nas coisas práticas.
né? Vamos fazer ocupação lá na Biblioteca Parque. Tinha coletivos que fazem parte da Rede Baixada que tinham mais facilidade com gráfica. Aí foi através desses coletivos que conseguiu-se uma gráfica barata para fazer todo o material. Um outro que tinha um acesso mais fácil à questão de transporte. Foi esse coletivo que arrumou o transporte para todo mundo e todo mundo levava os seus cenários e trazia, não sei o quê. Uma ação em rede, uma ação que facilita, coletiva que facilita o trabalho individual. Cara, muito empolgante ouvir tudo isso, é muito estimulante. Porque a gente faz um retrospecto de carreira e até do presente mesmo, da sua situação que você se encontra, como é que você está lidando. Por exemplo, nós somos aqui como falei, da região da Baixada Litorânea. Você tem Cabo Frio com potencial incrível, com grupos fantásticos, Cabo Frio, de onde tem um creche na Coxia com histórico fabuloso, com o José Facuri, que é um cara... Né, salve o mestre Facuri! Já esteve aqui com a gente. Pô, com o José Facuri. Você tem Macaé, com histórico, infelizmente agora parado, mas com festival de teatro importante, de teatro, música, dança, poesia, que era tocado pela Vilarte Produções do Walter Vilar, do queridíssimo Walter Vilar, e está há algum tempo parado, mas você tem grupos como o Grupo Acto, em Macaé, que é um grupo de mais de 30 anos, juntos ali, que hoje tem um espaço cultural chamado Rinha das Artes. Você aqui em Rio das Ostras, você tem pessoas assim que estão militando há muito tempo, né, na arte, como a Cláudia Bispo, né, como o próprio Carlos Henrique Pimentel, que é um cara estudioso e sabe muito sobre políticas culturais. Enfim, se eu for falar um pouquinho de cada cidade, você tem uma região com potencial muito grande, né? E aí as redes são, de repente, uma grande alternativa para começar a se pensar região, não se pensar a sua cidade, porque é difícil. Nós até tivemos, no ano passado, nós estivemos em cartaz no Ducina, que foi uma ação da Fundação de Cultura aqui, que possibilitou alguns artistas daqui de Rio das Ostras estarem em cartaz no Ducina. Então, nós fomos com o nosso espetáculo Buraco, teve músicos, a Misha teve lá, que era até pouco tempo a nossa presidente do conselho aqui, teve outros espetáculos teatrais da própria Cláudia Bispo, né? E nós fomos uma ação da cidade, mas, de repente, isso é um arrastão, meu irmão, uma ação da região, né? Com toda a sua representatividade, né? Isso seria fabuloso. Bom, deixa eu só, antes da gente continuar, vou estar aqui, eu estou muito feliz, eu vou começar a chamar vocês mais vezes, porque Ive apareceu aqui na nossa live. Cara de Deus apareceu na nossa live. Muito obrigado, cara, por estar aqui. Ei, Clarinha, querida. Um carinho grande. Essa eu posso dizer, essa eu vi pequenininha. Nancy Calixto está por aqui. Né, Nancy, o que você tem, Nancy? Isso é brincadeira interna. E a nossa amiga aqui, Maria Aparecida, Cida Paixão, sempre Maria Aparecida que eu leio, Cida Paixão, está sempre com a gente aqui. Está desculpada, Cida. Que bom que você chegou. Tá? E a Nancy está falando aqui, viva a Baixada Fluminense. Viva mesmo, cara. Assim, eu estava assistindo há 2 semanas atrás, cara, me fugiu o nome da professora, uma historiadora, falando numa live de um professor. O professor eu realmente não conheço, uma historiadora é até uma pessoa que eu não lembro, estou me recordando o nome dela. Ela falando sobre a Baixada Fluminense, sobre a história da Baixada Fluminense. Cara, que celeiro, que mau aproveitamento dessa história. É de dar raiva, velho. É de dar raiva, porque é tão rico a história. A história do Rio, né, ela passa... A Baixada, ela vai abastecer o Rio, né? Acho que essa palavra é bem propícia. Ela abastece o Rio. E hoje, inclusive, culturalmente. Bobo é quem não olha para a Baixada para ver os trabalhos que são feitos lá. Né? Uma feira de Duque de Caxias. A gente falou sobre o Procópio Ferreira, né? Trabalho de teatro, mas os trabalhos de música que aconteceram no Procópio, Cesário.
Cantídio, Tiquinho Maciel, Beto Gaspar. Pô, tanta gente. Então, cara, assim, isso eu estou falando de Caxias, que é onde eu nasci, em Caxias, fui criado em Caxias, mas de Nova Iguaçu eu sei que não é diferente, né? Que tem muita gente boa em Nova Iguaçu. A gente já falou aqui o nome do Lino algumas vezes, danadinho esse tal de Lino Roca também. Bichinho é um. Chama ele, tem que chamar ele para conversar. Não, eu quero trazer ele aqui também. Enfim, é muito bom ouvir vocês. Agora eu quero saber o seguinte: Cesário, tá segurando o telefone, né, filho? Tá caindo. Porque começou a descarregar aqui. Eu quero saber de vocês o seguinte. Eu quero falar ainda sobre a rede. Sobre a Frente Teatro RJ, né, Leandro? Sim, sim. Então, antes de entrar no legado que a gente. O legado, não, mas no resultado dessas redes, fala um pouquinho para a gente da Frente Baixada e a gente volta pelo menos como é que eu sei que o Cesário individualmente também constrói as suas redes ali, o que no mundo corporativo, network, né? O Cesário faz com outras companhias ali também, vai juntando com outros nós, fazendo a sua trama. Então, antes da gente falar nisso, fala um pouco para a gente da Frente Teatro RJ, por favor. Então, primeiro aproveitar que você citou e deixar um abraço afetuoso para o queridíssimo Beto Gaspari. Um beijo, como é que é? Um beijo, um queijo, um beliscão de caranguejo. O Beto é uma pessoa inacreditável, é um querido, assim, de marca maior. E ele que era o diretor musical do Inspetor-Geral. Era a direção do Lino Roca, de Nova Iguaçu, direção musical do Beto Gaspar, de Caxias, e eu na produção de Queimados. Dizer que a Frente Teatro RJ é um outro movimento com o qual eu estou muito mais envolvido, na verdade. Agora estou me dedicando muito mais às articulações da Frente Teatro RJ. E a Frente é uma versão ampliada até da Rede Baixada em Cena, que ela pensa, na verdade, na junção dos coletivos da Baixada Fluminense, assim como a Rede, mas pensa também na junção dos coletivos da capital carioca e de outras regiões do estado. Então a Frente é uma visão um pouquinho mais ampla do entendimento de junção de coletivos, né? De grupos de teatro. A Rede Baixada em Cena foi indicada ao Shell em 2017 e a Frente Teatro RJ foi indicada ao Shell agora no ano de 2019. A cerimônia seria em março, né, desse ano, não aconteceu por conta da pandemia, mas a Frente Teatro RJ é uma junção de vários coletivos de diversas regiões do estado. Tem muita gente que é também da Rede Baixada em Cena, tem muita gente, muitos grupos, muitos coletivos da capital carioca, tem gente de outras regiões do estado e tem os artistas solo, né, que a gente chama de fluidos, né, que são as pessoas que estão em grupos e estão também construindo uma carreira solo, fazendo espetáculos solo. São artistas de teatro que não necessariamente têm grupos, participam daqui, dali, fazem um trabalho e outro, não necessariamente com uma companhia. Então a Frente tem uma visão mais ampla de junção de mais gente. E a gente tem por esse hábito de cada vez juntar mais gente, né? Nós que vivemos de aglomeração também, somos os que mais estamos sofrendo com toda essa loucura de não poder fazer a nossa arte, de não poder aglomerar, de não poder juntar as redes e as frentes e fazer temporadas e ter o público e estar no camarim com um monte de gente e estar no palco com um monte de gente. É um momento, né? Um momento que a gente acredita que vai passar. Eu estou, inclusive, nesse sábado, agora já fazendo um jabá, nesse sábado eu estou mergulhando de cabeça também nesse universo das
apresentações virtuais. Vou eu fazer, tem o Teatro Petra Gold, né, na Zona Sul Carioca, e eu que sou um preto gold, vou fazer também uma apresentação virtual com um espectador assistindo e uma transmissão ao vivo do espetáculo sobre a obra do Lima Barreto, que eu faço já desde 2018. Fui indicado ao Prêmio Shell também de melhor ator por conta desse trabalho. E vou fazer no sábado agora essa transmissão ao vivo do Lima Entre Nós, que é também uma ação de rede. São a Natasha Corbellino, que faz parte da Frente Teatro RJ, com a Juliana França, que é da Rede Baixada em Cena, que é do Grupo Código. Elas se juntaram e fizeram essa curadoria de espetáculos que elas entenderam serem importantes para participarem desse projeto, e é um projeto de transmissões online de espetáculos dentro de salas de espetáculos, dentro de teatro. Vamos fazer aqui em Queimados. Bacana, muito bacana mesmo. Preto Gold, adorei. Isso aí. Tem aqui a Ive, que não me deixa mentir sozinho, falou aí os maravilhosos shows que aconteciam no Procópio Ferreira. O Chiquinho, o Francisco Malaquias está deixando aí, para a galera que tiver interesse, o link do canal dele, tá? Só que está aí, vai encarar o Enem, né? E não pode parar de estudar, não só pelo Enem, mas para conhecer mesmo, né? Para absorver conhecimento. Canal do professor Malaca aí. A Márcia colocou aqui: reunião maravilhosa. Cesário, Ive, Nancy, Edilson, Malaquias. Cara, estou adorando esta reunião. Venham mais vezes, gente. A gente fica feliz de ter vocês aqui com a gente. A gente fica muito contente de ter amigos. É sempre bom você perceber que você está alcançando novas pessoas, mas quando você recebe amigos aqui, tem um dia que apareceu do nada. A gente também faz uma loucura aí, Leandro. A gente tem 2 personagens aqui meio rurais, né, que é o Tertuliano e a Ana Tércia, de um espetáculo nosso, e a gente começou a fazer pequenos esquetes cômicos, né, de 2 minutos, 1 minuto e pouquinho, e começamos a jogar no YouTube. E aí decidimos fazer uma live com os personagens. A gente faz toda sexta-feira. Que maravilha. E eu falei, a Cida Paixão, que está aqui, o Dom Roberts, pessoas que a gente conheceu através dessas lives, né, entre outros amigos. E aí quem me aparece semana passada, eu acho, não, na anterior, Gessé Cabral, aparece na live assim, porra, isso é muito legal, cara. Igual eu tenho aqui, o Francisco trabalhou comigo, o Malaquias, o Edilson, né, que é mais velho que eu, mas eu trabalhei com o Edilson. Né? Galera aí, pô, é muito gostoso a gente ver isso. Cesário, fala pra gente aí, dessa história de rede, você não surfando na onda aí da rede como um aproveitador, mas aproveitando o embalo para chegar mais longe, o que você tem feito aí? Então, eu acho que é interessante o que eu queria falar do movimento que não é só da Companhia de Arte Popular Nemeu, mas na rede, que são as parcerias, né? Como eu falei, mais uma vez, Leandro Santana na história, ele deu o nome de Pororoca Cultural, né? Acho que começou no inspetor-geral. Em seguida, a Companhia de Arte Popular fez uma parceria com o Grupo Seta do Lino Roca. A gente montou o Romance de Dom Perlimprim por Belize em Seu Jardim, que eram as 2 companhias juntas. Acho que mais ou menos nesse período, o Queimados em Cena do Leandro Santana juntou com o Código, né, com o Jorge Braga, para fazer um espetáculo. E aí essas parcerias foram se estendendo, que o que acontece hoje na rede, que eu acho interessante, aqui na Baixada, é que a gente não está precisando de procurar profissionais fora da própria Baixada, né, ou fora da rede. Porque eu tenho trabalhado como ator, entrei no Tirano da Companhia Cerne, não era uma vez no Tirano, que o Beto Gaspar já tinha sido chamado para fazer a direção musical. Eu já escrevi textos para Roto Cênico, né, para Cochicho na Coxia. Então, assim, a gente, de alguma forma, esses grupos estão trabalhando na Queimados em Cena também, ué. Que isso? É porque não escreveu ainda. Tudo bem, mas escreveu para Queimados em Cena.
Vem cá, menino Jorge, vem cá. O menino Jorge está aqui olhando, doido para aparecer na live. Por exemplo, a CERN é uma companhia que, no momento aqui de São João de Meriti, que nos espetáculos tem um pessoal do Teatro Baixo, que está trabalhando com a CERN. Então, ô Jorginho! E aí, o que tem acontecido é isso. As companhias e os profissionais dessas companhias desses coletivos, estão, de alguma forma, fazendo essas parcerias, e são profissionais que fazem figurino, cenário, direção musical, dramaturgos, e está havendo essa troca dentro da rede Baixada em Cena, dentro da Baixada Fluminense. Então, eu acho isso muito importante que esteja acontecendo, porque a gente, vamos dizer assim, a gente se basta, né, de alguma forma. A gente está sempre indo, trabalhando, a gente faz aqui, faz no centro, faz na Zona Sul, mas a gente tem profissionais aqui na Baixada que, de alguma forma, estão suprindo essa necessidade com trabalho de muita qualidade. Inclusive. Exatamente. Então, acho que isso é importante dentro da rede, onde a gente está fazendo essa troca, né, essas parcerias. E trabalho remunerado mesmo, é um trabalho profissional, não é, vamos brincar de fazer isso, não, você me ajuda, não. É o trabalho onde um está ajudando o outro. Agora mesmo, a gente tem o pessoal da CERN, que tem um trabalho, de São João do Meriti, que tem um trabalho interessante com a companhia, e eles também dominam muito essa questão do visual, né, da arte, das artes para os espetáculos. A gente está sempre trabalhando com eles. A gente começou com a CERN, que é a companhia que a gente tem trabalhado em parceria ultimamente. Primeiro, o Beto Gaspari foi convidado para fazer a direção musical de Era Uma Vez um Tirano. Depois eu entrei como ator no Era Uma Vez um Tirano. A gente ganhou o edital, a Companhia de Arte Popular, do SESI. A gente convidou o Igor Neri para dirigir o espetáculo e convidou o Leandro Fazola para participar do espetáculo, que é A Rua que Cortava. E, em seguida, a gente juntou as duas companhias para montar o Natal de Repente, que é um alto de Natal, que a gente já faz há 2 anos, correndo os Sescs aí, tomara que o Sesc volte. A gente chegou aí até São José dos Campos fazendo, em São Paulo e tal, e que é um espetáculo onde foi uma parceria mesmo. É uma companhia muito jovem, nós da Companhia de Arte Popular já somos assim, né, todo mundo já chegando já a boa idade, e a gente tem uma vivência mais de teatro de rua, né, fazer teatro de cultura popular, e aí o espetáculo tem essa proposta. Então foi uma troca muito grande. Enquanto eles dizem que aprendem muito com a gente que está aprendendo muito com eles. Porque eles têm um time de produção de espetáculo, de produção de trabalho, que a gente que é mais velho, a gente não tem esse time. E a gente tem aprendido muito com essa galera mais jovem, né, que a gente está muito próximo. Então, mas é sempre um trabalho muito profissional e remunerado de alguma forma. Não chega a ser o que todo mundo merece financeiramente, mas dentro das limitações de cada um, a gente está fazendo esse trabalho, e que eu acho que os artistas da Baixada da rede estão fazendo esse trabalho já há muito tempo. E eu acho importante frisar isso. Pô, que bacana, cara. Que bacana saber que esse momento tá rolando. Eu sei das dificuldades que né? Você tá tanto em companhia, em grupo, e você manter o grupo, eu acho assim, admirável. Eu estava até falando com meu filho essa semana, às vezes, quando eu participo como jurado de algum festival, ou tenho o prazer de assistir um espetáculo e vejo uma companhia em cena, eu acho que além do espetáculo, do talento, da manifestação artística, tem essa coisa desse ajuntamento, desse encontro, né, de pessoas afins, de pessoas que se preenchem, se completam. Isso é tão bonito, cara. E agora, quando vocês começam a transbordar isso, atingindo outras companhias, isso é fantástico. É uma vivência que eu não tive, uma experiência que eu não vivi, e fico muito feliz, com água na boca, de ver vocês aí vivendo tudo isso. Eu fico muito feliz mesmo. Feliz. O Edilson, primeiro, deixa eu passar aqui a Cida, tá mandando aqui, ó, parabéns pelo Dia do Artista a todos da companhia, participando da live, que foi no dia 19. Obrigado, Cida. O Edilson botou aqui, como vocês veem a questão das pautas dos teatros da Baixada? Bom, aí já é um assunto que eu não sei porquê da pergunta, mas vocês devem saber. Fala aí. Tem que saber quem fala, né? Quem fala. Então, vamos lá. Aqui aqui tem tem
né, o Raul Cortez. Então, o Cesário fala da vivência em Caxias, o Leandro, por favor, Queimados, Nova Iguaçu. Bom, aqui em Queimados a gente tem uma questão complexa, que é o Teatro de Queimados, embora ele seja muito bem equipado, tenha uma acústica super bacana, um visual muito bonito, ele foi construído com recursos do Fundeb para ser o auditório da escola municipal onde ele é integrado a essa escola. Então, esse teatro, nós estamos nesse momento com um processo aberto, até imitando a cidade de Caxias, confluindo aí nas nossas proximidades, que a cidade de Caxias fez um processo de... O Jorge aparecendo aqui, ó. Olha lá você lá. Tá dando mole aí, Jorginho. A cidade de Caxias fez um projeto interessante de utilizar recursos da bilheteria do teatro para suprir valores, para fornecer valores para o Fundo Municipal de Cultura. Então, nós estamos nesse momento com um processo tramitando aqui na cidade, tentando fazer isso, porque o que acontece, na verdade, é que a gente não tem feito pauta, não tem criado com os artistas locais e de fora de Queimados uma agenda de apresentações por conta da impossibilidade de cobrança de ingresso no teatro. O teatro ele não é um prédio anexo à escola, ele é dentro da escola, é um corredor de salas com uma porta maior que você abre e é o teatro. Então, ele foi construído para ser o auditório daquela escola e no meio da obra o município resolveu fazer um aditivo de valores e transformar a parte acústica e de som em uma estrutura profissional que se tornaria um teatro. Mas, infelizmente, a gente não faz pauta lá porque a legislação ainda não nos permite cobrar ingresso. Ok. Cesário, fala um pouquinho da sua experiência com essa aquisição de pauta aí. Bom, a questão aqui em Caxias, eu acho que na Baixada, os espaços, né, os equipamentos que tem teatro, a gente não consegue fazer. Aqui não se tem. Não vou dizer o hábito, porque na palavra não é essa. Eu não estou achando a palavra assim, de fazer uma temporada, né? A gente acaba pegando uma pauta no Raul Cortez ou no próprio Teatro do SESI, de um dia, 2 dias. Assim, confesso que nos últimos anos a gente não tem apresentado no Raul Cortez. A gente tem ficado muito com o SESI, onde tinha uma figura muito importante lá chamado Fábio Santini, que infelizmente ele enviou mensagem esse ano dizendo que não vai permanecer mais lá, e era uma pessoa que abriu sempre as portas. O Teatro do SESI, que é um teatro particular, para a companhia. A gente ensaiava lá, estreava lá, e ele sempre deu toda a estrutura para a companhia no Teatro do SESI. Essa pauta no Teatro Raul Cortez, eu particularmente, a companhia nunca teve dificuldade em conseguir uma apresentação ou outra, porque a gente nunca fazia mais que isso, numa semana ou uma vez por mês, porque além do espaço ser muito grande, né, você colocar um público ali de muito tempo, a gente nunca teve dificuldade com essa burocracia. Não sei como está funcionando nesse momento, eu sei dizer, nesse momento está fechado o teatro, mas assim, nos últimos anos, antes da pandemia, como estava acontecendo essa questão da pauta nesse espaço. Eu acho que a companhia não se apresenta no Raul Cortez há cerca de 4 anos, né? Porque nos últimos, eu acho que desde quando a companhia fez 4 anos, fez 18 anos, que a gente vem se apresentando sempre no SESI. Então, mas nos últimos anos eu percebi que até por essa movimentação de público, muito espetáculo que estavam vindo era muito mais stand-up, e estava vindo muito espetáculo de fora. Poucas vezes eu via algum grupo da cidade ou da própria Baixada Fluminense se apresentando no Teatro Raul Cortez. Não sei dizer se era de alguma forma porque os grupos realmente não estavam procurando pauta ou se tinha alguma dificuldade para esses grupos locais se apresentarem.
há anos, 4, 5 anos atrás, a gente nunca teve dificuldade de se apresentar no espaço. O que aconteceu ultimamente foi muito mais uma opção da companhia por um outro espaço onde a gente tinha uma infra muito mais interessante, porque o Teatro Raul Cortez passou um tempo onde não estava, tinha algumas dificuldades técnicas e tal, e a gente preferiu ir para um outro lado. Mas, realmente, assim, eu não posso afirmar pro Adilson que como está nesse momento no Teatro Raul Cortez, que é o espaço público que tem agora. No Armando Melo, que eu saiba, é muito mais um teatro-escola, e que eu acho que poderia ali... Eu sempre vejo ali um festival de solo, um festival de esquetes. Eu sinto falta disso no Armando Melo, que é um espaço tão legal que daria para fazer esse tipo de trabalho. Eu só complementar rapidinho aí o que o Cesário falou, eu fiz um outro projeto que deu certo e consegui realizar 3 edições, que foi o Festival Fluminense de Monólogos. E quando a gente começou a desenhar a 4ª edição, a proposta era realizar cada uma das apresentações em um espaço diferente, e um dos espaços que seria em Caxias seria o Armando Melo. Mas, infelizmente, a conversa com o possível patrocinador não vingou, não avançou. A gente tem esse problema também, né? Muitos dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos projetos vão ficando engavetados. Eu fiz um projeto, a gente falou do Edélio aqui, eu fiz um projeto para o Sesc Convida, né? Conviva, que assim que começou a pandemia, e é um projeto que eu achei que seria super possível, que ia rolar, que ia acontecer, que era de fazer entrevistas com o Edélio, com o Celso Muciaro, com os dinossauros do teatro na Baixada Fluminense, e deixar isso registrado, porque eu tenho um incômodo gigantesco do MIS, Museu Histórico da Imagem e do Som, ter funcionado ali na Praça 15 durante anos, ter um histórico muito pequeno de personalidades da Baixada que foram registradas por eles. E aí, quando se pensa em migrar o MIS, pensa-se num prédio na Zona Sul carioca. Quer dizer, nós que discutimos durante anos sobre essa questão de ausência de equipamentos públicos de cultura com o governo federal e com o governo do estado, sempre ouvimos falar, mas é porque o Rio tem um histórico foi monarquia, foi república, e tudo aqui era capital, então por isso que tem essa coisa tal. Mesmo assim, depois, mesmo com esse discurso, mesmo com todas as cobranças, depois de alguns anos, foram sendo feitos prédios públicos de cultura reconcentrando tudo na Zona Sul ou no centro. Eu lembro dessa discussão assim, com muita força, porque quando se criou as bibliotecas parque, infelizmente, centrou-se no Rio, não se pensou na Baixada. Quando se criou o Mar, por exemplo, né? Estou falando de prédios de cultura que foram criados depois de toda a efervescência dessa discussão que acontece há anos, mas que ganhou muita força em alguns anos atrás, sobre a falta de equipamentos públicos de cultura no interior, na Baixada, né? Porque assim, a região, a Costa Verde, região dos Lagos, são regiões do estado que não possuem um equipamento de cultura do estado, não possuem equipamento de cultura federal. E aí você vai olhar a relação de equipamentos de cultura do estado, tem vários, 90% deles são numa única região do estado. O governo federal, mesma coisa, tem vários equipamentos de cultura, são todos concentrados em uma única região. Então, assim, é complexo, né? É difícil. E isso tem a ver com acesso, né? Você distancia daquela população e não reconhece também aquele polo como um polo emissor, né, de cultura, como um polo produtor de cultura. Ainda tem isso. A gente tem muita briga ainda pela frente, né? A gente tem muita briga. Eu espero que toda essa mobilização que gerou em torno da Lei Aldir Blanc, que isso se crie em redes, né?
que redes permaneçam, ganhem força, porque se fala muito que isso vai continuar, essa mobilização e tal, mas vamos aguardar para ver. Vamos aguardar, porque são muitos interesses de várias partes, mas eu procuro me manter otimista. Cara, nós já estamos aí com 1h30, entrando em 1h30 de papo. Passa muito rápido. Eu falei para vocês que eu não consigo fazer live com 1 hora. Vou botar aqui só um comentário aqui. Do George chegou aqui agora no comentário, eu nem li. Reinaldo, mais uma vez, parabéns pela seleção dessas duas personalidades do teatro brasileiro, nota 10. Os caras batem um bolão. Pena é a falta da Márcia. Eu vou ouvir isso a noite toda, tá vendo como eu falo? Mas eu sei que ela faz falta. Se você está sentindo falta, Jorge, imagina eu. Agora, meu irmão, tá pensando que eu sou muito bem relacionado, né? Muito bem relacionado. Os caras aí, né, Cesar? Essa Márcia é aquela do Crivella, não, né? Não. A gente é uma sacanagem, claro que não é ela. A gente não tem mais assunto com ela, porque o telefone dela só dá ocupado agora. Edilson botou aqui que o papo passou rápido. O Edilson, a obra mais significativa do Edilson é o Theo. O Theo, realmente, um beijo na Natália, no Theo, Edilson. A gente está caminhando aí mesmo para o nosso encerramento. Eu quero primeiro agradecer muitíssimo a vocês. Quero pedir licença aqui para fazer um institucional antes de eu botar aqui. Jorge, a Márcia te respondeu aí, ó. Mas eu estou aqui, Jorge, já está de olho, está como ser da capital. Deixa eu fazer só um institucional, pedir licença a vocês aqui, né, que eu vou fazer agora o que a Márcia também faz muito bem, que toda live, que ela que lembra dessa parte. Falar com o pessoal aqui, gente. Lembrando a vocês que o Espaço Dramaturgos ele acontece toda segunda-feira, aqui no Facebook da CIA da Capital, às 20h15. Às sextas-feiras, nós estamos com a live Tertuliana e Ana Tércia, toda sexta-feira, às 20 horas. Uma live, eu não sei nem se é uma live de humor, na verdade, a gente bate um papo como personagens, com o pessoal que entra, a gente vai trocando ideia, a Ana Tércia está dando receitas e a gente vai falando, né? E é um momento de troca muito agradável, né? Nesse momento que nos falta palco, a gente precisa ter esse contato com vocês, então convido todos vocês para estarem conosco na sexta-feira, às 20 horas. Também quero lembrar a você que nesse momento de pandemia que a gente está passando, logo assim que isso tudo começou, se criou já que a gente está falando em redes, né? Se criou uma rede de solidariedade muito grande. As pessoas estavam doando alimentos, né, cestas básicas para algumas entidades que estavam distribuindo. Algumas dessas entidades aqui na cidade, que a gente tem contato, estão tendo dificuldades agora para obter para arrecadar esses donativos. E não estão atendendo as pessoas como elas atendiam antes. Então, a gente quer pedir, não para uma instituição específica. Se você conhece alguém que faz um trabalho solidário, que entrega cestas básicas, né? Se você tiver a oportunidade, estiver dentro da sua condição de oferecer 1 quilo de alimento ou uma cesta básica, ou de fazer a ponte, cadastrando pessoas que realmente precisam desse auxílio, eu acho que aí assim a gente vai criando essas redes e vai abastecendo essas instituições que estão fazendo um trabalho muito importante. A questão ainda não acabou, é que a gente, infelizmente, vai se acostumando. Tanto tempo aí nessa pandemia, que parece que a gente vai se habituando, vai se acostumando, mas tem gente passando muita necessidade, pessoas carentes, pessoas que estão sem trabalho, que estão dependendo, sim, de uma cesta básica para ter o alimento na mesa. Então, aí no seu bairro, se você não está inserido, né, nesse contexto que está precisando desses donativos, procure uma instituição aí no seu bairro, na sua cidade, que esteja fazendo a recolha e faça a sua contribuição. E se você está precisando, nesse momento, isso não é vergonhoso, nesse momento a gente tem que se dar as mãos, procure uma instituição, uma igreja, enfim, uma obra de caridade, se cadastre, porque isso não é vergonhoso. Nesse momento a gente precisa se ajudar, a gente precisa se apoiar, e principalmente psicologicamente. Porque eu vou voltar com nossos amigos, nossos convidados. Eu quero agradecer
muito sempre a presença de vocês aqui com a gente. Quero agradecer ao nosso parceiro de sempre, Rei do Pastel. Hoje a Edilamar não apareceu aqui, nem o Rei do Pastel, mas a gente quer agradecer muito, porque sabe que estão sempre com a gente. Eu espero que estejam cheios de trabalho lá e por isso não tenha aparecido aqui. E dizer a vocês que a gente fica muito feliz de saber que toda segunda-feira a gente vai estar aqui e vai encontrar vocês. Vou voltar com nossos parceiros lá, voltar com alguns comentários que caíram, voltar com eles para eles se despedirem lá. Beleza? Então, voltando com vocês, obrigado dar esse espaço para a gente aí. Cesário Cândido, faltou dizer alguma coisa? Fica à vontade. Eu quero dizer que amanhã eu vou estar participando de uma outra live, que agora é uma live atrás da outra, no Instagram, no Instagram da Cia Cerne, @CiaCerne, às 21 horas, eu vou estar lá participando de outra live falando sobre cultura popular, falando do espetáculo Natal de Repente, que as duas companhias fizeram junto em parcerias. E aí, quem puder, segue lá a Companhia de Arte Popular, @Cia de Arte Popular e @Rede Baixada em Cena. Vai lá curtir a gente. E muito obrigado pelo convite. É um prazer. Eu agradeço você ter aceitado. Leandro, por favor. Faltou dizer alguma coisa, é a hora. Agora o cálice para sempre. Não, cálice até a próxima hora. Agradecer também imensamente. Dizer que essa apresentação do dia 29, sábado agora, a gente está fazendo venda de ingressos pelo Simpla. Tem as maiores informações, estão lá no L_Santana no Instagram, L_Santana. Então, se vocês se interessarem, procurem lá no Insta, que a gente tem maiores informações sobre essa apresentação virtual, essa transmissão ao vivo do espetáculo Lima Entre Nós, estudo compartilhado, atualidade Lima Barreto. É um monólogo sobre a vida e a obra do Lima Barreto, um tributo a esse escritor periférico como nós, né? E um grande artista que batalhou muito para revelar o tamanho da sua obra, a magnitude da sua obra, e nós conseguimos compilar aí algumas das obras do Lima Barreto nesse espetáculo, que é um espetáculo que tem direção de Márcia do Vale, cenário e figurino de Marcelo Viegas, iluminação de Paulo César Medeiros, trilha sonora de Marcelo Palhares. Então, é um trabalho bem bacana. Quem tiver interesse vai mergulhar um pouco aí na obra do Lima, nas suas angústias de ser humano, que estão muito presentes, né? Nós escolhemos obras que falam sobre alguns dramas que ainda são muito atuais: corrupção, feminicídio, o valor da arte, o valor da cultura, o valor da literatura. Então são esses os trabalhos que a gente reuniu para fazer esse espetáculo, que vai se apresentar pela primeira vez aí nesse momento de pandemia. Vamos nos apresentar de forma virtual, fazer uma transmissão ao vivo no sábado agora. É isso. Beleza. Deixa eu só... Eu vou voltar aí com vocês. Galera, deixa eu ver aqui se temos mais algum comentário aqui. Eu vi que Elis Brito também. Elis é atriz, diretora, escritora, dramaturga. Está aqui com a gente também. Quem apareceu... Reinaldo, eu botei na nossa mensagem aqui também o crédito aí, ó. Na nossa mensagem privada aí, ó. Sim, eu peguei aqui agora. Já vou botar aqui. Eu vou botar aqui enquanto... É isso aí? É isso aí, ó. Beleza. Aqui a gente não tem uma produção, Márcia me deixou aqui. Tá vendo, Márcia? A Márcia, brincadeira, hein? Ser mais rápido. Falar pro Crivella descontar do teu salário no final do dia. A Márcia está mandando um recado aqui, ó. Parabéns, meninos, pela live. Sucesso para vocês. Não vou perder a live de amanhã. Grupo Cerne. A Márcia gostou muito do espetáculo Grupo Cerne, que ela assistiu. Eu, infelizmente,
não assistiu Entre Nós, né? É isso? Entre Nós? Não. Ainda Nós, ainda aqui. Ainda aqui. Ainda aqui. Ainda aqui. Eu, infelizmente, não assisti. Márcia curtiu bastante, sempre fala. Nancy Calixto, que parabéns. Não, Natália Ramos, parabéns, bate-papo maravilhoso. Natália chega assim no final. Nancy Calixto, live show, parabéns. Nancy, vem mais vezes com a gente, né, Nancy? Por favor, né? Eu quero mais desses coraçõezinhos aí. Gente, muito obrigado. Lembrando a galera aí que nós temos aqui o nosso canal também no YouTube. Tá? Cia da Capital Companhia Teatral. Amanhã, se não chover, se não ventar, tem vídeo novo de Tertuliano e na Tessa. Se não chover, se não ventar, porque troço é complicado você botar 3 vídeos por semana, meu irmão. É complicado. Gente, muitíssimo obrigado. Edilson está pedindo aqui. Só fera, que aqui é só fera, só nervoso. Valeu mesmo. Eu quero agradecer muito a vocês, não só por ter estado aqui com a gente, mas pelo trabalho que vocês desenvolvem, pela dignidade que vocês dão à Baixada Fluminense. Não vocês, lógico, eu falo aqui, a rede, né? Todos os artistas que eu tenho acompanhado à distância e me sinto muito orgulhoso de ver o movimento que vocês estão fazendo. Muito obrigado mesmo, né, de coração. E espero tê-los aqui em outra oportunidade. Beleza? Se tiver algum projeto, manda para a gente aqui, a gente vem conversar e vem bater papo. Beleza? Gente, muito obrigado. Vocês, eu peço que aguardem aí, não vão embora agora. Eu vou interromper a transmissão e a gente se fala no off. Falou? Gente de casa, brigadão. Até a próxima segunda-feira. Sexta-feira tem Tertuliano e na Terça, live às 20 horas aqui nesse canal. Obrigado, valeu mesmo. Um beijão para vocês. Tudo merda para nós. Merda para nós. Valeu, gente. Não, tudo de bom.